Bom, gente, boa noite, tudo bem? Boa noite. Como é que foi a semana? Boa noite. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Gente, eu quero saber se vocês receberam já comunicados, se vocês observaram já no AVA, se já está ali o comunicado da avaliação das disciplinas das provas online. Vocês olharam ou não? Ou se vocês já receberam, eu enviei para os grupos, se pedir para o pessoal Já, compartilhar. eu já olhei. Tá? Mas vocês devem receber um comunicado oficial no portal do aluno, tá? Então, só deixa eu pegar aqui para a gente dar uma olhada juntos para não ter problema. Só um pouquinho. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Então tá ali, ó. Tá, então, excepcionalmente esse semestre, as avaliações das disciplinas interativas, daquelas que a gente sempre fazia na unidade, né, vão ocorrer de 4 a 10. Tá, gente? Então, de que forma? Né? Tá bem explicadinho, né? O que vai aparecer? Quando vocês abrirem a tela do AVA, né? Beleza. Aqui, ó, embaixo, aqui, ó, estão ali minhas mensagens, acessar, né, a aula anônima, avaliação da aula, temas, vai estar aqui, ó, prova digital. Tá? Então vai estar à direita ali a prova digital de vocês. Muito bem. Então, clicando na prova digital, vai abrir um outro linkzinho que era ali, ó. Vocês vão clicar na disciplina, tá? Então, por exemplo, ali, ó. Claro que isso depende da quantidade de disciplinas que o aluno está fazendo. Se o aluno está fazendo uma disciplina só, ele pode clicar na disciplina ali, né? E essa disciplina vai estar aberta ali, esse link da disciplina vai estar aberto para ele durante 24 horas. Tá? No momento que ele clicar na disciplina e começar a fazer a disciplina, 3 horas ele tem para fazer a prova, para concluir a prova. Tá? Então, claro, se o aluno tem mais de uma prova, ele pode fazer as duas no mesmo dia ou pode escolher dias alternados para fazer. Mas dentro desse período, ó, de 4 de junho a 10 de junho. Tá? Vamos lá. Então tá ali, ó. Então o aluno deve ter muita atenção para o prazo em que inicia a prova. Eles vão estar agendados aqui. Então, se ele tem mais de uma prova, vai estar aqui determinados dias para ele fazer. Tá? Então, por favor, prestem bem atenção. Então, se, por exemplo, o seu aluno, por exemplo, está fazendo 3 disciplinas e, porventura, ele errar a data e perder o prazo, ele vai acabar indo para a segunda chamada. Todo mundo entendeu? Tranquilo até aqui? Após acessando a prova, acessou a prova ali, então ele abre um contador de tempo que o aluno tem 3 horas para fazer a prova. Tá? Acessou a prova, beleza, vai começar a fazer a prova. Ei, Fabrício, Oi. tem um erro aí nessa. Baixa essa telinha para nós aí. Aí nesse retângulo vermelho aí, ó, tem um erro ali, ó, de digitação. O prazo limite para início será dia 10/6. É o prazo limite final. É o final. Para o término. É o término ali. É o limite. Se quiser chamar a atenção, porque se alguém deixar para as últimas 3 horas. Sim, não, se fufu. É. Que aí tu não vai ter o range das 3 horas para fazer. Não tem como. Obrigado, Biterigo. Acho que ninguém tinha se dado conta, tá?
Bom, então aqui, ó, quando tu acessar a prova, ele vai te abrir uma tela inicial como se fosse exatamente o quê? O caderno de prova de vocês. Então, vocês vão botar o RA, que está na tela anterior lá, ó, e o código identificador, que foi gerado aqui, ó. Tá? Então, isso aqui é importante quando você tentar anotar para poder levar justamente para o código identificador. Então, abrindo ali, ó, tem o número, tem o prazo de tempo por questão, né? Então, o ideal, na verdade, não tem o prazo total da prova. Então, é interessante não se equivocar, ler as orientações gerais, né? E depois das orientações marcar como não lido. É importante marcar aqui, senão não vai abrir o link da prova. Bom, então vai abrir, vai fazer as provas, beleza, coisa e tal. Ela vai depois marcar o quê? No gabarito. Olha que ela marcar aqui, ela tem que ver se está vinculando certinho a posição no gabarito. Tá? E aqui vai ficar o contador de tempo da prova. Tá, marcou, coisa e tal, beleza. O que eu quero mais é fazer um enfoque com vocês é o seguinte. No final, depois, sai o gabarito total para vocês. Tá? Se eu marcar a alternativa da questão, que por alguma inconsistência com a ligação de internet, houve queda no sistema, por exemplo, então assim, estou fazendo a prova e caiu. Puta, e agora? Não fechem a tela, esperem voltar a conexão, que ele vai abrir exatamente do ponto onde vocês pararam. Tá? Vai salvar automaticamente o que vocês marcaram. Se a internet desconectou, né, o sistema salva todas as questões que você realizou. Então, se estiver no período programado para realizar sua prova, poderá retornar e conectar aonde parou normalmente. Tá bom, gente? Então, a dúvida que alguns colegas vocês me colocaram semana passada, de como é que ia acontecer. Bom, não vai nem precisar mandar print de tela para mim, porque o sistema vai entender e vai abrir. Tá bom, gente? Então, finalizou ali, ele vai te dar que tu fez 12 questões, beleza. Bom, ele já vai te dar até o percentual depois do final de acertos e erros. Tá? Se o aluno, depois do dia 12, já está disponível os gabaritos. Se o aluno, e aí vocês podem, justamente com essa tela aqui, vocês podem abrir chamado no portal para contestar as questões. Se porventura, o aluno perdeu o prazo, não fez. Bom, aí, gente, o aluno vai ter que fazer a segunda chamada. Tá? E aí, a segunda chamada, vamos botar o nosso calendário aqui. Oh, meu saco. Eu quero minimizar minha tela aqui, eu não estou conseguindo. Eu vou ter que tirar do compartilhamento para minimizar a tela. Só um pouquinho. Deixa eu botar o calendário aqui na tela para a gente entender. Pronto, agora eu vou abrir o calendário e eu vou poder compartilhar novamente a tela com vocês. Então, beleza. Então, o nosso calendário está lá, ó. De 4 a 10, as avaliações presenciais. Tá? Dia 11 é feriado de Corpus Christi. Tá? Bom, no dia 15 a 19, as nossas provas presenciais. Tá? Semana que vem, os professores passarão para vocês as orientações das provas presenciais. Presenciais que a gente também vai ter que fazer no AVA, conforme a gente fez também no nosso primeiro bimestre. Bom, entre o dia 22 a 23, ou seja, na segunda e na terça, são as segundas chamadas dessas provas que, porventura, alguém tenha perdido, de 4 a 10. Tá? Essa data aqui cai fora, porque não vai ser mais realizada a avaliação de proficiência. Tá?
disciplinas que teriam avaliações de proficiência não serão realizadas. Tá? As avaliações de segunda chamada, por exemplo, o aluno que perdeu a segunda chamada das provas presenciais, que ocorreriam de 15 a 19. Bom, a segunda chamada ocorrem todas no dia 25. Tá? No dia 27 termina o período letivo e no dia 30 são os exames. E nós lançamos os exames no mesmo dia. Tá bom? Vamos para junho aqui. Beleza? Aqui, ó. Então, no dia 30 de junho aqui, a gente encerra tudo. Fazemos os exames e lançamos as provas. Tá? Gente, leiam esse material que vocês receberam hoje. Tá? Se tiver alguma dúvida, me passem por e-mail. Obrigado, Bittencourt, por esse alerta. Eu vou repassar. Acho que ninguém realmente... Nós recebemos esse material hoje à tarde e até eu compartilhei bem na hora que eu recebi. E nenhum coordenador se deu conta que estava este erro no material. Tá? Então, eu vou repassar a informação. Fico agradecido pela chamada de orelha aí, tá? Beleza, eu notei porque, tipo, como assim? Né? Ah, Coincide com o final, e aí, não, aí, claro, na hora eu errado. falei, não, eles quiseram chamar atenção para aquela questão das últimas 3 horas, né? Com Se deixar para certeza. abrir 3 horas Sim, antes, não, no final, não tem vai um conseguir limite. abrir. Não vai conseguir abrir. Uma coisa que não está aí é a segunda chamada do primeiro bimestre. A Vai segunda ser também no chamada dia? do primeiro bimestre, todas as segundas chamadas são no mesmo dia. No E o mesmo aluno dia. não faz segunda chamada, por exemplo, se o aluno faltar a segunda chamada, faltar a primeira prova e a segunda prova, tá? Ele Tá. só vai fazer uma segunda chamada, ou do Ah, só primeiro ou fazer. do segundo bimestre. Ele não faz as duas, ele faz apenas uma. Ah, tá. Tá? Qual disciplina, Bittencourt? Não, que a tua eu não fiz, né? Porque o meu abriu depois, eu não consegui enviar a tua questão naquela. A tua e a do Bruno, né? Ficou. A Eu do consegui fazer Bruno a já de recebi. cálculo. E eu vou te mandar uma avaliação nova e aí a gente faz por retificação, para não ter que estar tendo essa cobrança aí. Tá bom? Então tá Sem bom. problema. Tá. Bom. Então, gente, vamos. Alguém mais tem alguma dúvida ou podemos começar o material da aula de hoje? O material da aula de hoje eu vou encerrar a teoria, tá, gente? E aí, as próximas 2 semanas, nós vamos fazer as aulas práticas. Que a partir de segunda-feira eu recebo o material das aulas práticas de vocês. E aí, uma prática virtual. Tá? E aí, durante a semana, eu passo instruções, se vocês vão precisar baixar algum software ou algum simulador para acompanhar a aula. Tá bom, gente? Então, até segunda-feira eu recebo esse feedback aí. E aí eu coloco justamente, mando mensagem para vocês todos. Tá bom? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, na primeira parte da aula, nós vamos tentar discutir um pouco em termos da primeira lei da termodinâmica. O que nos diz a primeira lei da termodinâmica? A primeira lei da termodinâmica é baseada no estudo de ciclos termodinâmicos, ou seja, os ciclos de potência, os ciclos de refrigeração ou os ciclos de uma bomba de calor, por exemplo. Então, a compreensão dessas trocas de energia são a base da compreensão básica da primeira lei da termodinâmica e de todos os fenômenos termodinâmicos que envolvem máquinas térmicas. Então, basicamente, a primeira lei da termodinâmica, ele nos diz que a energia se conserva. Então, se a gente aplicar um princípio do balanço de energia, por exemplo, para um sistema fechado, então, se eu tenho uma fonte quente, e essa minha fonte quente, então, ela é transferida, né, para uma fonte fria,
através da realização de um trabalho, após a realização do trabalho então aquela expansão, aquela troca de calor na fonte fria, o fluido, por exemplo, que está fazendo esse circuito fechado, ele retorna para o meu circuito, a minha fonte quente, através do circuito fechado. Deixa eu habilitar aqui o whiteboard, só um minutinho. Vocês vão sofrer de novo o diabo do whiteboard. Carrega a porcaria de whiteboard. Oba, tá demorando para abrir esse troço hoje. Um pouquinho, gente. Agora sim, abriu. Fala, William. Eu só peço desculpa, quando eu estou com a tela compartilhada, eu não consigo ver se alguém levantou a mãozinha, tá? Quer falar, William? Então, imaginemos aqui, gente, uma fonte quente, tá? Essa fonte quente aqui, ó, em forma de uma caldeirinha aquatubular. Bom, em desenho técnico mecânico, tá? Essa formatação aqui é a representação de uma caldeira aquatubular. Então, eu tenho um tubo embaixo, onde eu tenho meu suprimento de água, aonde eu tenho aqui o fornecimento de energia, e aqui em cima eu saio vapor. Bom, aí eu vou ter o quê? Eu vou ter minha saída de vapor, e essa saída de vapor vai entrar em quem? Vai entrar num sistema que vai realizar trabalho. Então, por exemplo, eu tenho uma fonte de vapor, e esse vapor pode, por exemplo, me gerar, né, uma voluta que vai me gerar um motor. Vou representar aqui uma forma então, de uma bombinha. Tá? Bom, aí, essa criatura aqui vai entrar, por exemplo, num trocador de calor. Então, por exemplo, eu necessito aquecer um fluido para o meu sistema industrial. Então, ele está me entrando o fluido. Aqui. Beleza. Então, aqui eu tenho, como nós vimos na nossa aula lá, nós temos as nossas serpentinas que fazem a troca do fluido e ele vai embora. Né? Beleza. Bom, aqui então eu tenho
uma outra entrada de um fluido que vai passar em conta corrente, que vai fazer a troca para o meu sistema. Imagine só a parte interna. Bom, eu aproveito o mesmo eixo desta minha bomba aqui, no meu circuito fechado, para fazer o quê? Para fazer a compressão do nosso querido aqui, ó. Então, ele vai entrar aqui. E retornam para a minha caldeira. Então, isso é um circuito fechado. Isso aqui é um eixo único, tá, gente? Nossa representação do circuito fechado. Então, eu consigo ter um ciclo fechado completo. Bom, se eu tenho, claro que isso aí não é matéria de fenômenos, sim matéria de termodinâmica e de máquinas térmicas da engenharia mecânica, mas só para vocês terem conhecimento, por exemplo, tá? O ciclo de Carnot, que é o mais usado, né? Quando a gente faz o nosso diagrama lá, o PV, tá? Que, na verdade, fenômenos de transporte é mais para vocês terem o primeiro contato com os fenômenos termodinâmicos. Um ciclo de Carnot é o que a gente chama de uma máquina 4 tempos. Então, ele vai ter mais ou menos essa forma aqui, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. Deixa eu dar uma ajeitada no gráfico aqui. Então, o que significa para a gente essa poligonal aqui? Então, aqui nós temos, por exemplo, então, uma expansão, tá? Ou seja, nós temos um aquecimento, né? Então, o meu fluido chega com uma temperatura baixa e eu elevo a temperatura. E eu elevei a temperatura. Então, eu tive um aquecimento, que é representado aqui por aumento da temperatura. E aí eu tenho o quê? Eu tenho uma realização de um trabalho, tá? Isobárico. Então, eu não tenho aqui troca de pressão. Tá? Mas eu tenho variação no volume. Então, depois o que? Eu tenho de novo uma queda de temperatura, ó, porque eu passei pelo trocador de calor. E eu tenho uma compressão para fazer com que esse meu fluido retorne ao meu ciclo inicial. Então, isso eu quero dizer um ciclo de 4 tempos. Tá? Vamos lá. Então, o princípio da primeira lei da termodinâmica é primordial para que a gente possa entender que as variações de energia do sistema são submetidos a ciclo termodinâmico. Então, esse ciclo que eu mostrei para vocês é um ciclo de Carnot, um ciclo de 4 tempos. Então, este exemplo, por exemplo, é análogo ao que acontece numa central termoelétrica. Então, eu tenho o quê? Eu tenho uma caldeira onde eu aqueço o vapor de água. Esse vapor de água, então, é jogado num sistema, eu jogo numa turbina. Essa minha turbina, então, faz o quê? Me gera trabalho. Este trabalho mecânico, então, ele acaba fazendo o quê? Gerando um bobinamento, me gera energia elétrica. Bom, este vapor, depois, ele tem que ser resfriado para ser retornado no meu sistema. Então, eu jogo numa fonte fria, que são os famosos evaporadores, que vocês veem justamente naquelas usinas termoelétricas de carvão. Alguém já foi a alguma usina termoelétrica? Alguém já teve a oportunidade de ir a Candiota ali? De visualizar o evaporador? Eu já tive lá. Tá. Então, tu sabes que é aquela grande torre convectiva, né, Sérgio? Que é onde as linhas de vapor passam por dentro dela. Então, aquela
Aquele fluxo de ar que passa naquela torre é justamente para fazer o resfriamento da água enquanto a corrente com o ar que sobe, para a gente reaproveitar a água no circuito. E aí aquela água, então, ela é levada por uma bomba ou por um compressor de volta às caldeiras para gerar o ciclo. Então, isso é um ciclo de 4 tempos, é um ciclo de Carnot. Tá bom? Análogo a isso também acontece nos ar-condicionados que a gente tem em casa. Tá? Qual é a unidade que fica dentro de casa? É a unidade evaporadora, né? A compressora fica lá de fora. Tá? Então, o que ele faz? Ele comprime o fluido refrigerante lá. Comprimindo o fluido refrigerante, ele baixa a temperatura. Tá? Baixando a temperatura, então, o que? Ele vai para a nossa unidade que fica dentro da nossa residência e ele pega o ar que está quente no ambiente. Por isso que a eficiência do ar-condicionado ela é aumentada quando a unidade evaporadora ela é colocada ao mais próximo possível do teto da peça, que é onde é a parte mais quente da peça. Então ela pega esse ar quente, faz uma troca térmica entre o fluido refrigerante que está passando dentro das serpentinas e o ar, então, que é captado do ambiente, ele é jogado de volta para o ambiente mais frio. E o fluido, depois ele retorna para a unidade, por um compressor, e este compressor vai justamente baixar, comprimir o fluido refrigerante para que comece o ciclo de novo. Vocês conseguiram me compreender? Tranquilo, gente? Positivo. Então, para a gente formular e para a gente entender alguns conceitos da primeira lei, então algumas coisas a gente tem que entender, que é o calor e o trabalho. Tá? Então, esses conceitos, eles são intimamente ligados com a variação total, com a variação total de energia do sistema, que são as bases que formulam justamente a primeira lei da termodinâmica. Então, vamos lá. Ó. Então, o trabalho, como a gente já tinha definido lá na física mecânica, né, é a capacidade de uma força, né? Qual era a definição? Vamos lá, me definam o que vocês se lembram de trabalho que foi definido lá em física mecânica. Não faz tanto tempo assim, né? Força vezes área. Trabalho você sabe que tem a ver com a força, né? Uma intensidade de força. Né? Qual é a unidade de trabalho? Vocês se lembram? Joule. Joule, beleza. E como é que a gente destrincha o Joule? Por isso que é importante a gente se vocês se lembrarem no início da nossa aula, lá em fevereiro, antes da pandemia, que a gente fez aquela aula de relembrar conceitos em termos de fazer, vou usar um termo da psicologia agora, o Sérgio vai se lembrar disso da mulher dele. Vamos fazer uma anamnese do que a gente viu até hoje em termos físicos. Quando a gente conhece os conceitos das unidades que definem as nossas propriedades físicas, as nossas grandezas físicas, a gente não precisa decorar fórmula. Então, vocês me disseram que a unidade de trabalho é o Joule. Beleza, tá certo. E o que me define um Joule no sistema internacional? É Newton vezes metros. Então, trabalho é, por definição, né, a força aplicada por distância, ou seja, então, a força e uma variação de distância, assim consequentemente. Então, para ali, ó, a gente pode calcular, então, o trabalho que é necessário para se comprimir ou expandir um gás. Porque um gás é comprimido ou expandido através de um pistão. Vocês concordam comigo?
Eu tenho que aplicar uma força em um pistão. Beleza. Então eu aplico uma força no... Só que eu tenho o quê? Eu tenho a distância que esse pistão vai percorrer para comprimir o gás que está contido aonde no espaço ele está sendo comprimido ou expandido. Tá? Se eu quero, por exemplo, alongar uma barra sólida, então eu vou ter que aplicar uma força, né, nas duas extremidades. Não vamos aí confundir com tensão, tá, gente? É só o trabalho que foi necessário para se alongar uma barra sólida. O estiramento, por exemplo, de uma película líquida, tá? Ou mesmo a rotação de um eixo. Então, tudo isso, tá? E se eu pego o trabalho, por exemplo, e divido pelo tempo, eu tenho o quê, gente? Eu tenho potência, né, gente? Porque eu vou pegar força pela velocidade. Porque eu vou ter o quê? Joule por segundo, né? Que dá o watt por segundo. Tá? Beleza, vamos lá. Então, olha ali, ó. Então, basicamente, nós definimos nosso trabalho como a integral da força em função, né, da distância onde eu tenho essa força aplicada, vezes ds. Então, se eu tenho a minha força constante, simplesmente vai ser a integral de ds. Tá bom? Então, é mais tranquilo, ser mais tranquilo que fazer cocô agachado, né, gente? Vamos lá. Mas o que é o calor? Tá? Então, além do trabalho, nós temos uma outra grandeza, que é o calor. E o calor vai estar muito relacionado com a dissipação da energia. Então, se nós tivéssemos um sistema que a gente pode dizer em termodinâmica, isso na termodinâmica, que é vista na engenharia mecânica e na engenharia química, na engenharia de petróleo, que são processos muito mais estudados a fundo em termos de trocas térmicas. Se eu tenho um sistema adiabático, que a gente chama de sistema adiabático, é um sistema que possui um isolamento ideal. Ele não troca nenhuma forma de calor com a vizinhança. Então, apenas o que vai me influenciar na sua variação de energia vai ser a energia interna do sistema e o trabalho que eu coloquei sobre o fluido a ser utilizado. Tá? Então, é o seguinte, ó. Então, que nós temos o calor e as suas vizinhanças, que é a chamada transferência de energia através do calor, que indica a quantidade de energia que é transferida pela fronteira do sistema. Vocês se lembram que a aula passada nós vimos que a fronteira pode ser móvel ou pode ser fixa. Tá? Então, em termos de convenção de sinal, o que a gente vai adotar aqui? Tá? Que o calor vai ser sempre o inverso do trabalho. Tá? Então, por exemplo, e vocês conseguem ver isso. Se vocês pegarem uma bomba de bicicleta, tá? Uma bombinha de bicicleta. Então, a bombinha de bicicleta, a gente pode fazer a simulação do que a gente está conversando agora. Se eu impulsiono a força no êmbolo para fazer com que o ar seja expandido, se eu lá na ponta da bomba não fizer nenhuma resistência à saída do ar, eu vou sentir muito pouco interação. Agora, no momento, olha só, no momento em que eu fechar a ponta da bomba de bicicleta, não precisa ser totalmente fechado também, até para você sentir isso e vocês friccionarem o êmbolo para a compressão do ar que está contido dentro da bomba, vocês vão notar o quê? Que a parte externa do êmbolo vai aquecer. Então, se o calor, se ele está aquecendo, a saída, eu estou tendo uma saída de vapor, desculpa, uma saída de calor do meu sistema. Tá? Então, eu estou tendo uma troca
térmica para o ambiente. Se eu estou tendo uma troca térmica de ambiente, eu estou fazendo um trabalho de forma negativa para comprimir o gás ali dentro. Agora, se eu tenho uma quantidade pequena de ar lá dentro e eu puxo o êmbolo, tentando fazer vácuo, por exemplo, vocês conseguem perceber que o comportamento é o contrário. Eu vou ter uma resistência, né, à realização do vácuo, ou seja, então eu vou ter uma resistência, o trabalho vai ser positivo, eu vou ter que fazer, vou ter que fazer força para puxar, e ocorrerá um leve esfriamento das paredes exteriores da bomba de bicicleta. Tá? Então, a variação de calor é dado o quê? Justamente, simplesmente pela derivada integral da derivada parcial do calor. Então, o calor é uma propriedade, não é uma propriedade termodinâmica, tá? Porque ela troca com a vizinhança, ela não é uma propriedade que está interna do fluido. Tá? Então, simplesmente depende do estado final e estado inicial. Tá? Então, a quantidade de calor transferida é um processo do estado 1 para o processo do estado 2. E deu, morreu. Temperatura inicial e temperatura final. Tá? Bom, a integral, isso aqui vai dar uma constante. Tá? Então, se nós fizermos a formulação da termodinâmica, vai ser exatamente isso aqui. Ó. O ΔE, ou seja, a variação de energia do estado 1 para o estado 2, vai ser o calor menos o trabalho necessário para levar do estado energético 1 ao estado energético 2. Tá? Então, esse ΔE aqui, ó, significa a variação da quantidade de energia num sistema durante um certo, um determinado intervalo de tempo. Que é uma quantidade de energia, tá? Transferida através da fronteira do sistema, por transferência de calor do intervalo de tempo. Então, esse aqui é quantificado pelos coeficientes de trocas convectivas ou de trocas de contato. Vocês se lembram como nós vimos na unidade 3 que nós poderíamos mudar o coeficiente de troca convectiva adicionando, por exemplo, aletas em um transformador. Vocês se lembram que eu comentei isso com vocês? Ou que eu posso, por exemplo, modificar até o tipo de material que está revestido uma tubulação, que eu altero, por exemplo, a perda de calor de uma tubulação de vapor para o sistema. Em outras palavras, então, gente, o balanço de energia nos diz que a quantidade de energia contida em um sistema fechado somente pode aumentar ou diminuir se a quantidade de energia for transferida através da fronteira do sistema, na forma de calor ou na forma de trabalho. Deixa eu desligar a porca do meu telefone aqui, gente. Puta que pariu. Vou botar essa porca no silencioso aqui, senão vai incomodar. Vamos seguir o baile. Bom, avaliação das propriedades de um gás ideal. Vocês se lembram daquela formulazinha lá que acho que a gente chegou a ver isso em química, não me lembro. Ok. Deixa eu limpar o nosso whiteboard aqui. Tá, olha aqui. Vocês se lembram dessa fórmula aqui, ó? Isso aqui eu não vou cobrar de vocês, mas é a título de informação e vocês fazerem uma rememoração. Lembra disso aqui, não? PV igual a NRT, onde R é o quê?
a constante universal de gases ideais. Alguém se aventura a dizer quanto é que era isso aqui? Não. Zero 0,82 lá vai fumaça, tá? Então, essa relação... E a constante universal... Universal não é Igreja Universal. Tá? Universal dos gases. O N quem é aqui? É o número de moles. Opa, empolguei. É o número de moles da substância. Tá? Então, essa aqui é a nossa equação geral dos gases. Então, eu sabendo que é o número de moles de substâncias, que é um dado do problema, eu sei a constante geral dos gases, eu sei qual é a pressão e a temperatura relacionando com aqueles nossos gráficos de PVT que a gente viu lá passada, e que a gente vai ver hoje de novo. Tá? Então, aqui, ó. Então, quando a gente aplica o balanço de energia a um sistema fechado, a gente deve conhecer as propriedades do sistema, que é justamente quem são as propriedades do sistema? O P, a pressão, o volume e a temperatura. A fase que nós estamos no nosso sistema, se a substância é pura ou não, e o estado termodinâmico. Então, primeiramente, alguns conceitos. O que é fase? Bem, isso vocês já sabem, desde lá do ensino médio, a gente vem conversando, né, ao longo da vida acadêmica de vocês. Fase, então, é um termo que designa a quantidade de matéria homogênea, levando-se em consideração sua composição química e sua estrutura física. Tem-se que um sistema pode apresentar uma ou mais fases. Então, por exemplo, um sistema pode conter água líquida e vapor d'água, e apresenta, então, duas fases. Então, por exemplo, se eu tenho em um recipiente onde eu tenho água e esse recipiente está aberto, ou esse recipiente pode estar fechado, eu vou ter trocas de moléculas de água, que ora essas moléculas estarão na fase líquida e ora essas moléculas estarão na fase vapor. E assim sucessivamente. Então, eu tenho trocas químicas e trocas gasosas na fronteira das fases. Tá? Então, eu tenho uma estrutura física e eu posso ter duas fases. Então, olha ali, ó. Eu também tenho um sistema onde eu posso conter, por exemplo, 2 ou mais gases. Um exemplo clássico disso é o ar atmosférico. O ar atmosférico, onde nós respiramos, ele é basicamente oxigênio e nitrogênio. Cerca de 20,73 entre 18 e 19 de oxigênio, dependendo da altitude que a gente está, e 69,8 a 70 de nitrogênio. E o restante são outros gases. Neônio, argônio, gases de poluição e assim sucessivamente. Tá? Beleza. Então, a estrutura física, ela é homogênea para que o estudo da matéria, ou se ela é sólida ou líquida, ou é gasosa, em sua totalidade. Então,
Vocês conseguem visualizar, por exemplo, a diferença da estrutura do ar atmosférico? Não tem como. Então, a gente chama que ela é uma estrutura homogênea. Tá? Um exemplo de uma matéria líquida de fase homogênica, com fase homogênea, estrutura homogênea, que não seja água. Muito necessário, muito usado pela sua civilização. O petróleo. Tá? O petróleo é uma estrutura, uma estrutura homogênea. Tu não consegue diferenciar a fase. Claro, tem alguns tipos de petróleo, sim. Mas, basicamente, o petróleo, principalmente o petróleo, o tipo que a gente chama de condensado, tu não consegue diferenciar as várias fases. Apenas quando tu começa com o processo de craqueamento para separar os diversos produtos que contêm a fase homogênea dele. Okay? Bom, então tem-se uma mistura de líquidos miscíveis, por exemplo, que é o caso do petróleo, né? E uma mistura de líquidos immiscíveis, onde eu possuo duas fases líquidas. Então, finalmente, durante um processo de mudança de fase, com a vaporização, fusão ou condensação ou sublimação, nós conseguimos diferenciar essas duas fases que coexistem dentro de um processo. Quem que pode me dar um exemplo de dois líquidos immiscíveis e que tenham duas fases líquidas que estejam misturados? Exemplo. Gasolina? Não. Tu consegue ver duas fases na gasolina? Não, porque... Não, então Água e óleo? Immiscível. Óleo e água. Óleo e água. Tá? Então, são duas substâncias que estão numa fase líquida, no entanto, são immiscíveis. Tá? Como é que a gente acaba, por exemplo, separando esses líquidos? Eu posso fazer um processo de vaporização, por exemplo, então eu coloco para ferver essa mistura. Tá? Quem é que vai ferver primeiro? Ou seja, quem é que vai entrar em ebulição primeiro entre o óleo e a água? Água. A água. Então eu tenho que coletar esse vapor quando eu começo a aquecer essa substância. Ela vai levar a temperatura. Eu vou ter aquela série de bolhas de vapor que vão sair dentro da minha mistura. Elas serão emanadas da minha panela. Então, eu tenho que ter um sistema de coletor para isso. Eu conduzo, então, esse meu vapor coletado e passo por um condensador e eu consigo separar a água do óleo. Tá? Então, isso que eu falei para vocês é um processo de quê? Nada mais é do que o mesmo processo análogo de destilação. Nós estamos destilando a água do óleo. Vocês lembram o que é uma sublimação? Sublimação é um processo de mudança de fase do sólido direto para o vapor. Tá? Um exemplo de uma substância sólida homogênea que entra num processo de evaporação, de sublimação, ou seja, sem passar pela fase líquida, é a cânfora. A cânfora, quando ela é aquecida, ela não passa da fase sólida para líquida. Ela vai da fase sólida para a fase vapor direto. Tá? Bom, então, uma substância pura. Uma substância pura, então, é aquela onde a sua composição química é uniforme. Ela é invariável, ou seja, ela pode existir em uma fase, porém sua composição química é a mesma em todas as fases. Então, a água, o nitrogênio, o oxigênio, o álcool, vai assim sucessivamente. Tá? Então, a gente chama de ponto triplo, por exemplo, tá? A gente relaciona muito com o ponto triplo da água, é um ponto onde a temperatura
o volume e a pressão se encontram e eu coexisto nos 3 estados, nas 3 fases da minha substância. Tá? Isso a gente vê no gráfico depois. Eu vou mostrar isso para vocês. Toda substância pura tem um ponto triplo. Então, o estado termodinâmico, né, para um sistema fechado e em equilíbrio, temos que esse estado termodinâmico intensivo é descrito pelos valores das suas propriedades termodinâmicas intensivas. Vocês se lembram que nós vimos na aula passada propriedades intensivas e propriedades extensivas? As propriedades intensivas quem são? Pressão, volume e temperatura. Então, o princípio dos estados equivalentes nos mostra que para sistemas compressíveis simples, ou seja, sistemas formados unicamente por substâncias puras, 2 propriedades intensivas independentes de estados num sistema termodinâmico. Então, 2 propriedades intensivas me definem um estado termodinâmico para uma substância pura. Então, se eu tenho, por exemplo, água, eu tenho simplesmente água. Se eu disser para vocês que a água está a 1 atmosfera e a uma temperatura de 150 graus, vocês conseguem me entender que essa água está numa fase de vapor? Eu precisei dar o volume da água para vocês entenderem que ela está em estado de vapor? Não. Não precisei. Beleza. E se eu disser que assim, ó, nós temos 1 decímetro cúbico de água a menos 10 graus. Eu precisei dar a pressão para vocês entenderem que a água está congelada? Também não. Também não. Então, vocês entenderam que assim, ó. Então, essas propriedades extensivas, eu tendo 2 delas, eu consigo definir o estado termodinâmico de uma substância pura. Agora, se eu tivesse uma mistura de substâncias, eu não consigo determinar qual é o estado dela. Um exemplo, por exemplo, a água do mar. Isso aí você já deve ter feito, né? O cambada de cachaceiro. Ou desculpa, né? Nós temos damas na nossa sala de aula. O que vocês fazem se vocês querem gelar a cerveja legal no churrasco? Vocês colocaram no isopor, né? Encheram de gelo. Tá, e aí? Coloca sal, né? Por quê? Ajuda no resfriamento mais rápido, alguma reação química que acontece. Não é uma reação química, é um estado físico-químico. Porque Isso, a adição do sal no gelo faz com que o ponto de congelamento da água seja reduzido. Conforme a minha quantidade de sal, eu posso ter a minha temperatura aumentada ou diminuída. E em função dessa temperatura aumentada ou diminuída, me depende do volume de água que eu tenho. Então, eu não conseguiria, nessa situação, dando volume e temperatura, dizer para você se a água ia estar congelada ou não. Porque depende da pressão de vapor que a mistura heterogênea, formada entre a água e o sal de cozinha, ocasiona no recipiente. Então, eu tenho que ter uma outra medida termodinâmica, que é a pressão, para avaliar se vai estar congelado ou não. Vocês conseguiram me entender? Bom, fica uma dica, tá? Tem uma coisa que gela mais do que o gelo, tá? O cara tá desesperado na praia lá, quer fazer um churrasquinho, enterra a cerveja na areia da praia, tá? Mais ou menos uns 30 centímetros, dá um extintoraço com o incêndio do carro e tapa, tá? 5 minutinhos tá instalando a cerveja.
Isso é uma questão termodinâmica também. Por que acontece isso? Porque a areia ali vai funcionar como um isolante para a gente. Quando eu utilizo, por exemplo, um extintor de incêndio, né, o ar, o conteúdo do agente extintor, ele sai extremamente gelado, né? Principalmente se for do CO2, né? Tanto é que no CO2 tu não pode nem tocar na ponta, senão te congela os dedos. Tu tapa com a areia, dá 5 minutinhos. Toda aquela caloria que estava armazenada no conteúdo da garrafa é batida, é baixada aí. Cervejinha, beleza para tomar. Isso é coisa de cachaceiro, né? Então, a relação entre pressão, volume e temperatura. Opa, desculpa. Então, ainda que o estudo das propriedades das substâncias puras compressíveis, temos que fazer análises experimentais que mostram que a temperatura e o volume específico. Vocês se lembram da correlação de volume específico com massa específica? Então, se eu tenho uma massa específica, eu consigo determinar um volume específico. Isso aí em função de tabelas termodinâmicas, tá, gente? A gente não vai entrar em cálculos termodinâmicos usando tabelas de volume específico. Tá? Isso aí é para cálculos de quem faz termodinâmica. Tá? Isso é apenas uma notícia para vocês terem conhecimento de como funciona. Tá? Então, aqui, ó, são duas propriedades intensivas, né? Então, volume e temperatura. E podem ser consideradas independentes entre si. A pressão, que é outra propriedade intensiva, é uma função da temperatura e do volume específico. Então, nós podemos dizer, então, que a pressão, né, é uma função de quê? Da derivada parcial da função da pressão em função do tempo, mais a parcela da derivada parcial da pressão em função do volume. Nisso, então, nós conseguimos obter um gráfico de superfície, que é o PVT, que é esse gráfico que nós vimos na aula passada, gente. Exatamente esse aqui, ó. Então, esse gráfico aqui, tá? Ó, esse nosso gráfico de superfície, desculpa, ele é justamente uma função da pressão em relação às derivadas parciais da pressão em função do tempo e da pressão em função da temperatura. Tá? Então, por exemplo, se nós temos a coordenada de um ponto de superfície, PVT, e indicamos os valores de temperatura e volume específico, a pressão quando a substância encontra o equilíbrio, olha aqui, ó, beleza. Então, nossas projeções ocorrem. Ficou pequeno isso aqui. Então, aqui, ó, nós vamos ter o ponto triplo. A figura representa as denominadas região sólido, líquido, vapor. Olha aqui, ó. Sólido, vapor, líquido e líquido, vapor. Então, sólido aqui, ó, está no eixo Y, sólido, vapor no eixo X, vapor no eixo Z, e o líquido nessa parcela aqui, ó, do eixo. A gente pode, se a gente se lembrar das funções que nós vimos em resistências materiais, seria que face seria essa aqui, ó? Seria a face ZX. Tá? Então, quando a gente pega alguns gráficos de substâncias puras para fazer cálculos de volume, cálculos termodinâmicos, esses gráficos são rebatidos, tá, gente? Então, eu pego parcela de pressão, temperatura. Esse nosso gráfico aqui de superfície, ele é rebatido na forma bidimensional, para a gente justamente ter esses valores pontuais. Todos esses valores estão tabelados já, tá, gente? Então, nós temos tabelas gráficas, onde a gente pode ter esses valores já numéricos para cálculos de equipamentos mecânicos. Beleza.
Eu vou fazer uma pergunta para a Fabrícia. Fabrícia, tu fez termo com quem? Com o Alan ou com a Lauren? Eu fiz com o Alan. Tá. O Alan trabalhou bastante com vocês com esses gráficos, né? Sim, bastante. A gente tinha as tabelas, era É. tipo quase um livrinho as tabelas todas que a Não, gente tinha. é um livrinho de pelo menos umas 40 páginas, né? Exatamente, tudo Então, tabelado. beleza. Isso. Então, para cada substância, né? Então, por exemplo, água, nitrogênio, freon. Então, para cada tipo de substância, a gente vai ter gráficos de pressão, temperatura e volume, das fases, vapor superaquecido e assim sucessivamente, né? Então, é o rebatimento desse nosso gráfico de superfície, tá, pessoal? Então, a fase tripla, tá? Em resumo, conhecendo alguns conceitos fundamentais de fase, substância pura, estado termodinâmico, além da relação das propriedades, ou seja, das propriedades intrínsecas, pressão, volume e temperatura, esses conhecimentos são extremamente relevantes para se conhecer um problema de engenharia, tornando-se vital para o sucesso na análise termodinâmica de um sistema. Eu quero mostrar uma coisinha para vocês, que está neste link aqui, ó, tá? Que está no material de vocês, neste link aqui, e agora eu vou saltar para lá. Aqui. Beleza. Então, olha o que eu fiz aqui, ó. Então, é como se eu tivesse pego aquele nosso gráfico das fases lá, e eu rebati, ó, a fase, a pressão, ó, que estava em Y ali, ó, e a temperatura que estava em Z. O X aqui não aparece, tá? Porque como eu estou vendo, é como se eu tivesse a variação de volume tivesse toda em cima do meu gráfico 2D. Então nós estamos aqui com a água. Essa água aqui está com uma temperatura de 146 Kelvin. Há uma pressão de 0 atmosferas. Que estado está a água? Que estado está a água? 146 kelvins, quantos graus é? Como é que eu faço para meter essa temperatura em Celsius? Essa temperatura em Celsius é menos 127 graus. Tá, gente? Então, qual é a fase que essa substância se encontra? Olha o que mostra o gráfico aqui, ó. Fase sólida, praticamente não há gás, ó. Por isso que a minha pressão aqui, ó, está zerada. No momento que eu forneço calor no meu sistema e aumenta a minha temperatura aí, ó, olha o que ocorre, olha aqui, ó, um pontinho vermelho aqui no gráfico. Esse gráfico aqui, ó. Ele, ó. Vou diminuir de novo. Gelei ali, ó. À medida que eu gelo, mais cai o pontinho vermelho no gráfico lá, ó. Então, olha lá. Se eu colocar ele a 0 Kelvin, ou seja, o meu zero absoluto, a minha substância vai estar totalmente sólida. Eu não tenho nenhum movimento molecular.
Então, aquela troca que há na interface do sólido com a pressão de vapor da substância pura inexiste nesse caso. Vou voltar a aquecer para a gente ver a movimentação do nosso pontinho vermelho no nosso gráfico aqui. Olha lá. Então, comecei a aquecer e vou aquecer até 273 graus Kelvin. 273 graus Kelvin. Qual é a temperatura de Celsius, gente? É 0? 0, perfeito. Olha lá. Olha lá. Então, já passei do ponto triplo. Ó. Então, não estou mais no ponto triplo da água. Vamos ver que em temperatura vai me dar o ponto triplo da água. Beleza. 261 graus Kelvin me deu a temperatura do ponto triplo da água. Bom, se eu aumentar a minha pressão aqui, ó, olha o que vai acontecer com a bolinha lá. Ó. O que a gente está fazendo aqui, gente? Ali, ó, olha ali, ó. O que aconteceu com a bolinha, ó. Eu diminui o meu volume, né? E a minha temperatura está aumentando, ó. Eu estou transformando o quê? Em gás, ó. Então, aumentei a temperatura, diminuiu o meu volume aqui, ó. Aí, se eu tiro a minha, a minha força externa, ó, para quanto é que foi minha temperatura, a minha pressão, né, lá, ó. 2 atms, 300 Kelvin. Se nós aumentarmos o suprimento de água aqui dentro, ó. Por quê? Eu alterei a minha fronteira, alterei a minha quantidade de água que eu tenho, né? Então, eu estou aumentando a quantidade de água, estou aumentando a minha massa, estou aumentando a minha pressão lá, olha lá, ó. Então, está vaporizando. Vamos aliviar essa pressãozinha aqui. Lá, ó. Olha que o pontinho lá, está acontecendo o nosso pontinho lá, ó. Vermelho, tá? Beleza. Por que que não houve alteração aqui? Nós estamos fazendo uma expansão isotérmica, tá? Então, a minha pressão, agora que houve equilíbrio de volume, agora minha pressão vai ser alterada. E aí, aos poucos, a minha condição do gás aqui muda. Ó. Se eu aumentar o calor aqui, ó, vai disparar. Vai formar mais vapor. Se eu resfriar a 273 graus, que é os 100 graus Celsius, né? Beleza. Então, eu vou ter vapor aqui dentro.
posso acrescentar mais água. E aqui, gente, aqui, ó, tá o endereço para vocês. Vocês podem brincar com outros tipos de substâncias puras. Ó. Tem o neônio, tem o argônio, um outro utilizado para solda, né? E tem o oxigênio. Tá? Deixa eu sair do compartilhamento aqui. Esse de mudança de fase, acho que é legalzinho também para te fazer. Tá? Você pode brincar também. Tá? Esse aqui, ó, é dos estados da matéria. Você pode mudar também só aumentando a temperatura. Mas aquele de mudança de grafo de fase é mais legal. Tá? Gente, é o que nós tínhamos para hoje. Tá? Então aqui a gente finaliza a teoria de fenômenos de transporte. Deixa eu parar o compartilhamento para olhar vocês aqui. Tá? Se vocês quiserem, podem ligar as câmeras. Aí eu olho o rosto de vocês, a gente vê se a gente engordou, se a gente emagreceu na pandemia. Né? A grande maioria engorda, né? Mas a não ser que a mulher obrigue a gente a fechar a boca. Né? Então, vamos lá. Bom, gente. Então, a aula que vem, nós vamos dividir a aula, na verdade, em 3 momentos, tá? Nós vamos fazer 2 aulas práticas semana que vem, só estou aguardando os roteiros. Tá? Então, cada aula prática eu vou fazer uma gravação em separado, justamente para poder botar depois lá as gravações no portal, para quem não tiver a oportunidade de assistir na hora. Então, eu vou fazer essa segmentaçãozinha, tá? Então, fazemos a primeira aula prática, encerramos uma gravação, para eu poder subir para o portal depois. Fazemos a segunda aula prática, fazemos a segunda gravação. E a terceira aula prática, eu vou resolver alguns exercícios com vocês, tá? Teóricos e também práticos, tá? Então, as próximas 2 aulas nós vamos fazer dessa forma. Tá bom, pessoal? Tranquilo. Tá? Beleza, tranquilo. Tá. Eu vi que alguns alunos, o Davis já me mandou o trabalho, eu já respondia. Vou começar a corrigir amanhã, tá, gente? Mesmo porque, para vocês, o prazo de entrega é até amanhã. Bom? Me mandou no formato errado ainda. Aí agora, depois, já te mandei já no formato certo. Tá bom. Trabalho que a gente até se perde no que vai enviar e se trocam pelos outros. Mas ainda bem que foi a tempo. Não, tranquilo. Não, assim, ó, teve pessoal que fez isso em resistência. Mesmo eu vendo que o cara fez, eu sou péssimo a ver no correto, porque até uma questão de vocês se acostumarem, porque principalmente nas disciplinas interativas, que é onde tem as disciplinas onde parte da avaliação do segundo bimestre é a resolução de uma questão discursiva. E se vocês não mandarem exatamente no formato que o tutor pediu e que está no manual da disciplina, ele não dá essas chances que eu vou dar para vocês, já estou avisando agora. Então, essa questão de eu dar esse feedback, ó, tá no formato errado, é justamente para vocês começarem a se acostumar a ler do que está escrito no escopo da atividade. E nas disciplinas discursivas, está lá no manual qual é o formato que vocês têm que subir a atividade, tá, gente? Semestre passado não foi não foi 2 alunos que tiveram atividade zerada, porque era para mandar justamente em formato .doc e mandaram em PDF e o tutor zerou a atividade. E não teve choro. Tá bom, gente? Certo? Tá bom, obrigado. Então tá, gente. Boa noite. Até semana que vem. Boa noite. Fabrício, Boa noite. Oi. a questão da minha prova do primeiro bimestre, tu vai me mandar Vou te mandar uma atividade semelhante até amanhã por e-mail, tá, Sérgio? Então tá. Aí tu me tá bem. retorna por e-mail, eu faço a retificação da nota depois. Tá. Tá? E a do Bruno, que eu cheguei até a fazer a prova dele, mas só que Do não Bruno enviei. já até lançada a retificação. É? Então tá. Beleza, então. Tá? Obrigado. Um abraço. Bom final de semana aí. Obrigado igualmente. Tchau, tchau.